Acha que fazer dieta depois dos 60 anos é sempre uma boa ideia para a saúde? Muito pelo contrário. Algumas dietas populares podem não ser apenas inúteis, mas verdadeiramente perigosas para os idosos. Hoje, vamos explorar as 5 principais dietas que podem causar sérios danos à saúde dos seus pais e avós. E eu prometo, alguns pontos vão realmente surpreender você. Fique conosco para descobrir quais hábitos saudáveis você deve, na verdade, evitar. Para começar, vamos entender por que o corpo de um idoso não é o mesmo que o de uma pessoa de 30 anos. Com a idade, nosso metabolismo desacelera. Há uma perda gradual de massa muscular, um processo conhecido como sarcopenia, e a absorção de vitaminas e minerais dos alimentos torna-se menos eficiente. Por isso, qualquer plano alimentar radical e desequilibrado atinge o corpo maduro com força triplicada. Abrindo o nosso anti-ranking, está a dieta que hoje em dia está na boca de todo mundo. Estamos falando da queridinha do momento, a dieta cetogênica. Em que consiste? Basicamente, você corta quase que completamente os carboidratos. Esqueça pães, cereais, batatas e a maior parte das frutas. A base da sua alimentação passa a ser gordura, carne, peixe, óleos, abacate. A ideia é que o corpo, privado do seu combustível habitual, a glicose, entra em um estado de cetose e começa a queimar ativamente a própria gordura. O peso baixa rapidamente, e isso é um grande atrativo. Mas é aqui que se esconde o grande perigo, especialmente para os mais velhos. Em primeiro lugar, é uma carga enorme, simplesmente colossal, para os rins e o fígado. Com a idade, esses órgãos-filtro já trabalham com menos eficiência. A dieta cetogênica, por sua vez, os força a funcionar em regime de emergência, processando toneladas de gorduras e produtos da quebra de proteínas. É o mesmo que colocar combustível de corrida no motor de um carro velho e pisar fundo no acelerador. Ele não vai durar muito tempo assim. Além disso, a dieta cetogênica tem um forte efeito diurético. O corpo perde não só água, mas também minerais vitais como potássio, magnésio e sódio. Para um idoso, isso é um caminho direto para a desidratação, cãibras, alterações bruscas na pressão arterial e até mesmo arritmias cardíacas perigosas. Imagine, por exemplo, como a eliminação abrupta de cereais e frutas habituais pode levar a fraqueza, tontura e uma sensação de nevoeiro mental. A pessoa pode atribuir isso à fase de adaptação à dieta, mas, na realidade, é um sinal de alerta do próprio organismo, que foi privado não só de energia, mas também de nutrientes essenciais e das fibras necessárias para uma digestão saudável. Passamos ao número 2 da nossa lista. E estes são as famosas dietas zero gordura. O que elas teriam de tão mal, afinal? Durante décadas, fomos ensinados que a gordura é o inimigo número 1 da boa forma e da saúde do coração. Produtos com o rótulo zero gordura ainda preenchem prateleiras inteiras nos supermercados e são vistos como sinônimo de alimentação saudável. No entanto, para uma pessoa idosa, isso é uma verdadeira armadilha. Ocorre que as gorduras não são meras calorias, são um material de construção essencial. Nosso cérebro, por exemplo, é constituído por mais de 60% de gordura. Ao privar o corpo de gorduras benéficas, estamos literalmente matando de fome nosso principal computador. O resultado? Prejuízo da memória, diminuição da concentração e aquela sensação de névoa mental. Mas não para por aí. Existe todo um grupo de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Sem gorduras, elas simplesmente não conseguem ser absorvidas pelo organismo, por mais que você as obtenha através da alimentação ou de suplementos. A vitamina D é particularmente crucial. Ela é responsável pela absorção de cálcio. Vamos visualizar um esquema simples. A vitamina D é a chave que abre a porta para o cálcio nas células ósseas, e as gorduras são a mão que segura essa chave. Sem a mão, a chave se torna inútil. Em suma, uma pessoa pode ingerir cálcio aos punhados,
mas sem uma quantidade suficiente de gorduras, ele simplesmente não chegará aos ossos. E isso é um caminho direto para a osteoporose, a fragilidade óssea e fraturas perigosas, como a do colo do fêmur. No terceiro lugar da nossa lista perigosa, temos os detox de sucos e as diversas dietas líquidas. A ideia parece muito tentadora. Passar alguns dias bebendo apenas sucos frescos ou smoothies, limpar o corpo de toxinas e, de quebra, emagrecer. Os profissionais de marketing pintam um cenário de leveza inacreditável e um fluxo de energia. Mas para uma pessoa idosa, essa limpeza pode se transformar numa verdadeira catástrofe. O principal problema aqui é a ausência quase total de proteína. E a proteína é o principal material de construção para os nossos músculos. Com a idade, já perdemos massa muscular, um processo que os médicos chamam de sarcopenia. Os músculos literalmente derretem, tornando a pessoa fraca e debilitada. Pois bem, uma dieta líquida acelera esse processo em muito. O corpo, sem receber proteína do exterior, começa a se consumir, retirando-a dos próprios músculos para garantir o funcionamento dos órgãos vitais. Apenas uma semana de sucos pode anular meses de exercícios leves e caminhadas. Vejamos um exemplo vívido. Uma pessoa sobe na balança e se alegra. Menos 3 quilos. Mas ela não percebe que o que se foi não foi gordura, e sim preciosa massa muscular e água. No espelho, ela não vê uma pessoa saudável e mais esbelta, mas alguém exausto e abatido. As forças somem, fica difícil subir escadas, e até uma simples caminhada vira um desafio. Essa é a verdadeira conta a pagar pelo detox de sucos para a saúde na idade adulta. Avançando em nossa lista negra, no quarto lugar, estão as dietas que prometem resultados rápidos a qualquer custo. As dietas extremamente hipocalóricas. Estamos falando de planos alimentares onde a ingestão diária de calorias cai abaixo de um limiar crítico, por exemplo, 1.200, 1.000 ou até mesmo 800 calorias. A lógica, à primeira vista, parece inabalável. Quanto menos eu como, mais rápido eu emagreço. No entanto, para um organismo adulto, essa lógica é mortalmente perigosa. Por quê? A resposta é simples. Essa quantidade de energia não é suficiente nem para as necessidades mais básicas: a respiração, os batimentos cardíacos, a manutenção da temperatura corporal. O organismo entra em modo de economia total, desacelerando todos os processos. Mas o que é ainda mais preocupante é que, em uma quantidade tão ínfima de comida, é impossível incluir todo o espectro de vitaminas e minerais necessários. Isso causa uma deficiência garantida de cálcio, que acelera o desenvolvimento da osteoporose. Gera também uma carência de ferro, que leva à anemia, fadiga crônica e fraqueza. E, por fim, uma falta crítica de vitamina B12, sem a qual o sistema nervoso e as funções cognitivas sofrem seriamente. Imagine a bateria do seu telefone. Se você a descarrega completamente o tempo todo, ela não só se esgota rapidamente, mas com o tempo, perde permanentemente sua capacidade máxima. O mesmo acontece com o seu metabolismo. Após uma privação como essa, ele desacelera tanto que, depois, mesmo comendo normalmente, o peso será ganho com força redobrada. E o pior, recuperar os recursos perdidos pelo organismo será incrivelmente difícil. E finalmente, chegamos ao quinto lugar. A cereja do bolo, ou melhor, a toranja. Apresentamos as monodietas, e em particular, a famosa dieta da toranja. A ideia é absurdamente simples. Você come um único alimento principal: trigo sarraceno, kefir, maçãs, ou, como na versão clássica, meia toranja antes de cada refeição. A promessa é que isso ajudará a queimar gordura. Já falamos sobre as desvantagens óbvias, como o desequilíbrio nutricional total. Claro, viver de um único alimento, como o trigo sarraceno, é um caminho certo para deficiências e recaídas, mas com a toranja, a situação é muito mais séria e traiçoeira. Aqui se esconde uma ameaça oculta, da qual muitos nem sequer desconfiam.
Acontece que a toranja e seu suco contêm substâncias que bloqueiam a ação de uma enzima muito importante no fígado. Essa enzima é responsável por metabolizar e eliminar muitos medicamentos do organismo. E o que acontece no final? A pessoa toma seu comprimido de rotina, prescrito pelo médico, por exemplo, para baixar o colesterol, controlar a pressão alta ou para o coração, e depois o acompanha com a saudável toranja. A enzima é bloqueada, o medicamento não é processado, sua concentração no sangue dispara e pode atingir níveis tóxicos, perigosos para a vida. E isso não é um mito ou uma lenda urbana, mas um fato médico comprovado. A interação da toranja com medicamentos é uma das interações alimentares mais conhecidas e perigosas. Por isso, para uma pessoa idosa, que frequentemente toma vários medicamentos ao mesmo tempo, uma dieta tão útil pode acabar levando-a à UTI. No entanto, o ponto-chave é outro. O verdadeiro perigo não está nos nomes das dietas, mas sim no próprio princípio da restrição extrema. Muitas pessoas pensam que estão a combater o excesso de peso, mas na verdade estão a provocar o desenvolvimento da fragilidade senil ou astenia. Esta é uma condição em que a pessoa se torna fraca, lenta e vulnerável a qualquer doença. Agora imagine a sua mãe ou avó a tomar um medicamento para o coração e depois, ao pequeno almoço, comer metade de uma toranja, pensando que é benéfico para emagrecer. No final, devido a uma reação química, a concentração do medicamento no sangue pode disparar para um nível tóxico. A pessoa não percebe porque se sentiu mal, mas a razão está na dieta saudável. Uma coisa tão simples pode levar à hospitalização. Este é o exemplo mais claro de como a busca pela magreza na idade adulta pode transformar-se numa tragédia. Então, qual é a conclusão? O principal inimigo da saúde na idade avançada não é o quilo a mais, mas sim a fragilidade, a fraqueza e a deficiência de nutrientes. Em vez de dietas restritivas, é fundamental ter uma alimentação equilibrada e variada. E é obrigatório consultar um médico antes de qualquer alteração na dieta. Obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se acharam útil, por favor, deixem o vosso like e subscrevam o canal para não perderem os próximos episódios. E agora, uma pergunta para vocês. Com que dietas perigosas ou conselhos alimentares para idosos é que vocês ou os vossos entes queridos se depararam? Partilhem a vossa experiência nos comentários, isso é muito importante.